Vamos. Dando outro salto, aí a gente já pula e cai no Renascimento. Aqui é o pior dos lugares e o melhor dos lugares. É assim mesmo. Primeiro porque o artista ele começou a ganhar nome, até então não ganhava, né? Isso aqui era um ofício só, o fazer não era reconhecido como arte, exceto alguns lá na Grécia. Mas é no Renascimento que você vai ter uma compreensão do trabalho do artista e vai ter uma mistura aí da matemática, dos conhecimentos matemáticos, científicos com a arte. Vai ser tudo uma coisa só. O Leonardo da Vinci, né, que é um polímata, esse termo está relacionado a várias coisas que ele dá conta de fazer, né? Ele é matemático, ele é inventor, ele é, além de pintor, é botânico, é anatomista, ele, né, desenhou os músculos e tal. Então, essa ideia antropocêntrica, né, o homem como centro, saindo lá do teocentrismo da Idade Média, vai fazer com que eles desenvolvam realmente muitas técnicas. A gente tem a pintura a óleo e tudo, mas dentro daquele perfil de simetria grega. Veja que a figura está inserida aqui num triângulo, né? No Renascimento você tem o retorno da ideia. Acho que eu nem falei de Aristóteles, eu falei do Policleto e não falei do Aristóteles. O Aristóteles, ele escreveu, né, o conceito da arte e do belo, principalmente, né, que o belo, ele segue alguns critérios, e o critério é a simetria, isso eu tinha falado, harmonia, ordenação, proporção e equilíbrio. No Renascimento, esse conceito vai se perpetuar, né, tendo a simetria, a harmonia, o moralismo, que a gente tem aqui, simetria, se dividir aqui no meio, basicamente é um triângulo de um lado e de outro. Harmonia, o fundo condiz totalmente com a frente, com a figura em si, né? Nenhum briga com o outro. O moralismo, na roupa comportada, nos gestos comportados, né? A fixidez, né? Essa coisa estática, parada. Isso reflete a sociedade, as ideais sociais da época. Tinha toda essa representação nas imagens que eram feitas. Essa outra aqui, da mesma forma, continua a iconografia, por exemplo, por que eu sei que essa mulher é Maria? Porque ela está com o manto azul e a roupa vermelha. Então, mesmo que ela não tenha nada aqui, nenhuma auréolazinha, a gente sabe que ela é, porque no Renascimento você tem a humanização dos santos, né? Do mesmo jeito que na Grécia você tem a humanização dos deuses, os deuses têm a figura de humanos, no Renascimento da mesma forma. Dando outro salto, saindo do equilíbrio, da harmonia, da geometria pensada lá no Renascimento, vem o contraponto, porque tudo que é demais cansa. Então, a perfeição e simetria e os cálculos para fazer as obras, vocês sabem que essas obras todas aqui, elas precisavam, aqui embaixo disso tem uma série de cálculo, de ponto de fuga, de perspectiva, de proporção, enfim, tá cheio de cálculo aqui. Aí o Barroco já vai meio que encher o saco disso. Claro que tem todo um histórico por trás, mas eu só vou pontuar uma coisa importante, que é a presença. Veja que lá é representado ou cena sacra ou nobres. A Gioconda é uma esposa de um nobre. Aqui você tem a representação de uma pessoa que está na cozinha, trabalhadora lá do artista, Vermeer. Tem toda uma outra simbologia, ela não é somente isso aqui, tem uma história por trás de ser representado uma empregada nesse caso, né? Por quê? Quadros feitos para as casas, nas famílias, eram o quadro da família ou quadro de representações bíblicas, certo? E nesse caso, os burgueses, né, que contratavam o pintor, eles queriam obras específicas para os seus escritórios.
em que a família e que a esposa não entra nesse lugar de trabalho dele. E aí ele teria o prazer de ver essas mulheres, inclusive essas mulheres, os nobres se aproveitavam dela, né? Então tem um pouco dessa representação aqui. Até o leite ele é simbólico nesse sentido, porque essa mesma mulher é a mesma que vai lá tirar o leite da vaca, e esse ato de tirar o leite já é significativo para o homem, já é voluptuoso para o homem, e ter uma imagem como essa não é para ficar dentro da sala da família, ficava nos escritórios, né, os caras que encomendavam. Então, às vezes, ficavam escondidos por muito tempo, sem ninguém ver, realmente, porque seria um objeto de desejo. Lembrando que é um tempo em que não tinha energia, não tinha nada, e o visual que eles tinham ou era ao vivo, né, ou era as pinturas. Então, as pinturas, elas iam fazer esse detalhe aí, ó. E aí, estendendo um pouco ainda dentro do barroco, e mostrando o povo, né, em si, todas as pinturas renascentistas da religiosidade, aqui é uma cena de cotidiano, mas também continua a ser pintado as cenas sacras, só que com outro viés. Vejam a luz que incide aqui, vai direcionar o seu olhar para o que você tem que ver. E ele vai jogar, observe aqui, o pezão sujo dele, ó, pezão sujo, ele de costas para a gente, para o público, né? É uma situação assim incomum, e essa situação incomum reflete toda a angústia do período barroco e a necessidade também de sair dessa perfeição, de mostrar a vida como realmente ela é, as pessoas como realmente elas são, né? Então já teve essa mudança aí interessante, né? Você tem o contraste, além do contraste, luz e sombra, você tem essa preocupação em mostrar realmente as rugas, o estado de espírito, as pessoas como elas são, certo? Mesmo sendo uma cena sacra, tá? 1600. Dando um outro salto, né, aí de 200 anos, porque não dá pra gente falar tudo, eu peguei uma pintura bem simbólica também, que aí ela vai introduzir, sabe o quê? A ideologia dentro dos quadros. Nesse caso, não é uma representação de um nobre, não é um retrato, não. Ela não é uma simples pintura. Ela tem uma simbologia muito mais forte, que é o de chamar as pessoas para o levante. Depois você tem aí 1830, né? Ano que acontece uma revolução que não é a francesa, mas uma que durou 3 dias na França, que depois deu um pontapé inicial em várias outras por toda a Europa, inclusive com respingo aqui no Brasil, e que ia contra o absolutismo. Ele pega uma pessoa comum da população, uma mulher, pelas vestes dela, coloca, empunha a mão à bandeira da França, e tem pessoas de todos os perfis aqui. Então, Delacroix, ele era um intelectual, e ele pensava, inclusive, era um dos que pensavam contra o imperialismo. Enfim, vamos para o foco. Dentro desse quadro, você tem a representação de todas as pessoas. O cara de cartola, o menino da rua com arma na mão. Você tem várias... O menino que estuda pelo boné, dá para identificar. A gente teria que aproximar para ver, né? Cada um. E as cores da França, assim, em todos os lugares aqui, né? Aquela ideal de liberdade, fraternidade e igualdade. Então, a gente tem uma figura muito representativa para chamar de liberdade, talvez por isso o vestido esteja assim, né? E, inclusive, essa figura inspirou a Estátua da Liberdade lá essa de Delacroix mesmo, né? Desse artista. Inspirou a Estátua da Liberdade, né? Que a França depois deu de presente para os Estados Unidos. E se vocês olharem na cédula de vocês, vai ter a cara também, o rosto do real ali, vai ter o rosto de uma mulher, que é o rosto dessa daí, tá? Como simbologia da República. E aí a gente tem o estilo romantismo, que não tem nada a ver com casal nem com amor. O romantismo, ele está totalmente relacionado aos ideais, a ideologias, né, de liberdade e por aí vai.
Então, é interessante porque que eu estou trazendo todas essas imagens aqui, bombardeando vocês com imagem, para vocês perceberem como cada imagem ela fala do momento, como ela faz uma leitura, né, da situação em que se vive. Posteriormente a isso, a gente vem um período de calmaria, depois das revoluções, parará, depois da invenção da máquina fotográfica e de tantas outras máquinas, locomotiva a vapor, um monte de máquina. Finalmente se pensa, o futuro chegou e está tudo na paz. Isso vai ser refletido também nas imagens. O impressionismo no início, né, no final, aliás, do século XIX, depois da invenção da máquina fotográfica, o artista vai falar assim, velho, não vou mais retratar a realidade, então o que eu vou fazer? E ele vai começar a desenvolver a observação da natureza, da luz do sol, e vai fazer em pinceladas para deixar marcado que é o homem que está fazendo ali, não é uma máquina, é um ser humano que está pintando. Então a marca do pincel vai ficar bem refletida ali. E aí a gente tem o movimento chamado impressionista, que vai refletir essa sociedade aparentemente calma, não sabiam de nada. Eu trouxe essa pintura porque essa pintura é de uma mulher. Aí, falando da mulher dentro da arte, você tem algumas anteriormente, no caso do Barroco, Renascimento, o que teve foi muito apagado, né? Os homens dominaram a cena. No Barroco já tem uma, duas ou três, Artemisia Gentileschi, ela se projetou, mas porque elas são filhas de pintores ou filha de nobres que poderiam sustentá-la para isso, né? Não cobrava, não exigia que ela fosse exercer esse papel feminino. E a outra coisa mesmo que elas pintassem super bem, os camaradas falavam assim, nossa, pinta até bem, né? Parece que foi um homem que fez, até parece um homem que fez. Então já tinha esse preconceito absurdo aí já. E aqui você tem a Berthe Morisot, que também sofreu da mesma forma, mas muito mais aberto para as mulheres, no caso, né? Mas também elas passavam por isso, né? Aquele ranço de falar assim, nossa, pinta tão bem, parece que foi um homem. Né? E ela pinta aí o marido dela e a filha. Beleza. Aí, gente, vocês estão me perguntando lá na sua mente, e o Brasil, onde está nessa história toda? O Brasil, depois da ocupação em 1500, ficou meio parado até 1600, 1700, com relação à arte. A gente vai ter a produção, claro, indígena, diferente da ocidental, né? Depois a gente vai ter a reprodução do que faziam na Europa, nas igrejas com jesuítas, né? Inclusive muitos negros que pintavam eram treinados para fazer, inclusive a gente tem Aleijadinho aí, a gente tem Mestre Ataíde, que pintou os tetos, mas era tudo barroco, era tudo o estilo, assim, copiado da Europa, porque os jesuítas traziam isso, né? Então a gente ficou meio que nesse tempo parado ainda reproduzindo a Europa. E em torno de 1800, quando a família real vem e tal, né, tem a implantação da Escola de Belas Artes, a Escola Imperial de Belas Artes. E na Escola Imperial de Belas Artes, gente, olha como a arte ela vai ter uma abertura para todos, a interculturalidade como fica. O próprio Dom Pedro, ele patrocinava os escravos ou filhos de escravos que sabiam pintar, que tinham talento, pode-se dizer assim, né? Eles percebiam que tinham talento e eles patrocinavam, só que aí o que eles faziam? Jogavam para a Europa, para estudar na Europa, e eles voltavam. Então, esse Rafael Pinto Bandeira, por exemplo, é um exemplo que, inclusive, ele foi diretor da escola. Se vocês visitarem o Museu Afro Brasil, lá no Ibirapuera, em São Paulo, vocês vão conhecer a história de pintores negros maravilhosos, assim, né? Muitos, que, infelizmente, a gente não estuda. Mas, na verdade, a gente não estuda a história da arte brasileira, a gente só estuda a partir da Semana de Arte Moderna, praticamente, né?
é um consenso aí, que é como se a arte brasileira começasse na Semana de Arte Moderna. Mas ela tem todo esse movimento aí de pintores que, assim, tratando-se de arte ocidental, tá? Que vão se desenvolver. E aí a mudança que eles vão trazer é que, tudo bem, eles pintam lá os branquinhos porque aprenderam lá, mas aqui eles vão começar a retratar a sociedade, exatamente como elas, com todos os seus fenótipos, né? Então, você tem aí obras muito diversificadas, né? O Rafael, infelizmente, ele não sei, ninguém sabe por quê, mas ele se suicidou. É um detalhe depois. É uma coisa importante. Oi, Black. O nome dele é Antônio Rafael Pinto Bandeira. Sim, Antônio Rafael Pinto Bandeira. É que eu não coloquei todo aí. A gente coloca o sobrenome, que o nome dele é grande. E aí ele vai ter essa visão, assim, né? Mas, assim, a pintura, ela é completamente, a ideia é completamente europeia, no caso, né? Sim, não, aí a natureza morta, a gente vai ter um outro pintor, que é o Estevão Silva, também negro, faz Escola de Belas Artes, Academia Imperial de Belas Artes, e ele vai ganhar prêmio, esse cidadão vai ser premiado pelas naturezas mortas que ele faz, né? Todo mundo entende o que é natureza morta. E aí, ó, veja que ele tem também essa pegada de pintar o nativo, olha, e a produção nativa também, melancia e tal, né? Então tem essa importância aí. O outro, o Firmino Monteiro, também, ele se especificou em paisagismo, premiado também, só que o prêmio que eles ganhavam era, assim, ir para a Europa, estudar, enfim. Mas, assim, pelo menos você não vê tanto esse distanciamento, né, dentro da Academia Imperial de Belas Artes, pelo fato deles serem negros. Não tem. A arte, ela vai abraçar e o talento, na verdade, que é o importante, né? Abraça o talento. E aí, assim como eles, tem outros, tem um baiano, tem um que, enfim, mas não dá para colocar todo mundo, e eu peço que vocês deem uma pesquisada, né? Dê uma olhada lá no Museu Afro, até virtual mesmo, vocês vão ver que tem bastante coisa interessante para a gente conhecer, tá? E falando também de impressionismo brasileiro, tem uma cidadã, essa sim foi apagada, ela foi esquecida, a Georgina, porque ela pintava, ela também frequentou a Academia Imperial de Belas Artes, e ela pintava, por exemplo, temática trazendo a mulher para a evidência das situações. Na academia tinha uma disciplina chamada pintura histórica. E essa pintura histórica, todo mundo era obrigado a imaginar como foi tal situação na história do Brasil. Tanto é que vocês conhecem a pintura quando se fala em primeira missa do Brasil, qual é a primeira imagem que vem na cabeça de vocês? É aquela lá da cruz com os índios embaixo assim, porque tá lá nos livros de história. Enfim, aí vocês lembram dessa, por quê? Porque era uma disciplina que eles inventavam, criavam ao seu bel prazer. Então, essa Georgina, com essa pintura, ela trouxe a Princesa Leopoldina. Isso aqui está relacionado à independência do Brasil. O camarada que fez a independência do Brasil pegou Dom Pedro, botou em cima de um cavalo, que nem cavalo a gente sabe que não tinha nem o cavalo, era um jumentinho mesmo, e nas margens de Rio Ipiranga não tinha nada disso, mas ele criou essa pintura heróica, né, com Dom Pedro, com a espada na mão, e relacionada a esse episódio da independência, e a Georgina trouxe a ideia da independência com a Princesa Leopoldina negociando e conversando com os homens, com a corte, né, sobre esses aspectos da independência. Então, esse olhar fez com que ela tivesse reconhecimento na época,
Tanto é que ela foi premiada, mas ela teve o apagamento dela na história. Nem em livro se coloca isso. Percebem como as coisas são, assim, direcionadas, né? A maior parte, isso, Georgina de Albuquerque. 1922 foi quando ela ganhou esse prêmio, foi bem na época em que tinha a Semana de Arte Moderna, né? E aí quem é que vai ser evidenciada? As filhinhas de papai do movimento do modernismo, que era a Tarsila do Amaral e a Anita Malfatti, né? Então você tem, assim, esses aspectos que a gente precisa considerar. Então eu já estou pulverizando aí para depois vocês procurarem, viu? Bom, aí para fechar a história lá da Europa, dessa colocação aí, dessa presença marcante, a gente teve, assim, depois do impressionismo, as grandes guerras, né? E as grandes guerras, elas foram refletidas também na pintura. Vocês conhecem o Munch, o Edvard Munch, que fez o grito, aquela, assim, que o cara tá com a boca aberta. Todo mundo conhece essa imagem, por isso que eu nem coloquei. Coloquei uma similar, que é a ansiedade. Por quê? Porque ele vai representar todos os sentimentos de angústia e tristeza. São sentimentos negativos, vão ser representados nesse período, no expressionismo, especificamente o expressionismo alemão, principalmente. Inclusive aí vai surgir também o cinema alemão. Não é que vai surgir o cinema, não, gente, o cinema já rolava, é o cinema de terror, o filme de terror, ele vai surgir nessa época, no período de guerra. E aí você tem o expressionismo. Hoje muita gente ainda entende arte como expressão de sentimento, né? Mas a arte é expressão de sentimento, nessa época foi expressão de sentimento. Se a gente fosse conceituar, nessa época era expressão de sentimento, porque o que eles faziam era jogar o sentimento aí dentro da tela. Então não importa se a figura está bem feita, se está não. O importante é que demonstrasse, por exemplo, a tristeza ou a ansiedade, ou se algum sentimento se passava, tá? E aí, pra gente aqui no Brasil, esse expressionismo também respingou com as coisas tristes. Por exemplo, o Cândido Portinari vai ser considerado o nosso pintor expressionista, porque ele vai retratar as tristezas e as mazelas da vida do povo brasileiro, nordestino, sofridos, retirantes, enfim, vai ter toda essa... Os catadores de café, tem outros artistas que vão trabalhar isso aí, né? Então, vai ser enxergado como o expressionismo brasileiro por conta dessa parte de retratar a tristeza, o sofrimento, né? Na verdade, é o sofrimento, tá? 1944, por aí. Eu nem vou falar disso aqui, porque isso aqui é um pouco... É só para fazer um adendo em toda essa fala. Existiu movimentos que foram a favor do nazismo, do fascismo, que é, nesse caso, o futurismo. O futurismo ele foi claramente a favor do fascismo, fizeram a propaganda do fascismo de Mussolini, e eles pregavam, veja que a imagem é bem movimentada, então eles pregavam um futuro, um progresso, vamos acabar com esse verde, vamos construir prédios, entendeu? Eles eram nesse estilo aí, achando que o futuro é que era o ideal. Pula isso. E aí você tem representações também já bem simbólicas, Vocês já perceberam que eu saí do classicismo, do clássico? Porque o clássico, ele só te dá as coisas para você ver e você assiste passivamente. A partir lá do romantismo, que começa a fazer você pensar e entra nessa parte mais reflexiva aí do expressionismo, principalmente, a gente já entrou nas vanguardas. E aí você tem um movimento moderno. Porque o que vai diferenciar são vários pontos de vista que você pode ter a partir de uma obra. Nos clássicos, um ponto de vista só, né? Percebem a diferença? Nesse caso,
sim, quebra total de padrão, é o contra, vamos ser os contras, principalmente porque o padrão representava um sistema, e o sistema estava caótico, era e sempre foi caótico no sentido do poder dominar todo, tudo, o fraco e oprimido e tudo. Então o artista vai fazer essa movimentação, né, para acordar as pessoas. Essa obra de Picasso, né, a Guernica, é também super famosa, ela é gigantesca, tem 7 metros por 4 de altura, é um painel, né, e ela vai trazer a guerra civil, um bombardeio da guerra civil espanhola, né, estava experimentando só umas bombinhas ali em Guernica, e aí você tem depois pesquisem, gente, cada situação dessa tem uma simbologia. Você tem a busca aqui por uma saída nessa janelinha aqui, ó. Você tem o sofrimento da mãe que perde seu filho, inclusive relacionado à Pietà de Michelangelo, né? Aquela Maria segurando Jesus morto. A presença dos animais, que é a ideia dos inocentes que vão sendo mortos por conta da guerra, e uma imagem muito simbólica para mim, que é essa aqui, ó, que é o símbolo da resistência. Tá aqui, essa espadinha quebrada com uma flor na mão, olha só, né? E esse movimento que tem, essa textura que tem aqui nos bichos, está assim, fazendo alusão aos jornais, o que se escreve, né, como que esse mundo tá, como o mundo estava. Enfim, tem toda uma simbologia em cada elemento, né, e depois vocês vão, a luz, a busca pela luz, né, o que é dentro de um olho, nossa, não dá nem pra gente, é uma aula inteira só para falar da Guernica, mas para lembrar isso, né, para lembrar dessa questão da narrativa moderna, que vai ter os vários ângulos, as várias possibilidades de você enxergar. Você tem a Mona Lisa lá paradona, uma só, e você tem, em contrapartida, na narrativa moderna, as Mademoiselles de Avignon, né, de Picasso, que são vários ângulos das pessoas, inclusive com máscaras africanas aqui, para mostrar também a diversidade. A diversidade, ela vai entrar aí no moderno, né? Não vai entrar, vai começar a entrar. É só um começo, tá, gente? De acordar que a vida é muito maior do que aquele centro europeu que se diz, né? E aí a gente tem agora a quebra, o rompimento total com tudo que eu disse aí.